Então tá aí. Agora que a gente entendeu como que o processo de digestão é iniciado, o que é que modula ele, o que faz ele parar ou continuar, agora a gente vai entender digestão de verdade. Então, o intuito da digestão de um alimento é fazer isso aqui. Eu pego um composto orgânico presente no meu alimento, normalmente de cadeia longa, como acontece no caso da glicose, do amido, das proteínas, como está aqui representado, né? Esse grupo aqui lipídico, esse grupo de éster e colesterol, normalmente são moléculas orgânicas, tudo bem, nós precisamos de moléculas orgânicas, mas elas são moléculas orgânicas muito grandes. São nutrientes que são muito macroscópicos, eu não sei se esse termo está bem colocado, só que as formações desses compostos faz com que eles sejam grandes demais para que sejam absorvidos pelo nosso corpo. Olha só, aqui está a corrente sanguínea. A ideia é que esses nutrientes aqui que estão na alimentação cheguem na corrente sanguínea, porque ela é o grande iFood, ela que vai entregar isso aqui para as células do corpo. Claro que não é tão simples assim, tem uns fatores, por exemplo, no caso dos carboidratos, tem insulina que vai definitivamente entregar, mas enfim, era só para analogia mesmo, tá? O que vai acontecer na digestão é realmente um processo de reduzir esses compostos a frações menores, de modo que eles sejam pequenos o suficiente para atravessarem para a corrente sanguínea. É o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma glicose, eu tenho um carboidrato aqui, o que ele vai sofrer a ação de uma enzima e ele vai. Aliás, aqui é um glicogênio, tá? Era esse o nome que eu estava tentando achar. Um glicogênio ou um amido. O que importa é que é uma reserva de carboidrato. Eu não vou lembrar agora só vendo a imagem. Mas a digestão é esse processo que vai reduzir em porções menores esse carboidrato aqui em glicose, de modo que seja fácil absorvê-la aqui na corrente sanguínea. Proteínas, a mesma coisa, reduzidas a aminoácidos, corrente sanguínea. Olha o tamanho dessa cadeia lipídica. O que eu vou fazer? Eita, como é que conjuga esse verbo? Digiro ela? Meu Deus, calma, eu tenho que pesquisar isso depois, hein? Eu vou digerir esse lipídio aqui, fragmento ele em porções menores, como o glicerol, ácidos graxos, para facilitar a absorção. A mesma coisa aqui com esse grupo colesterol e éster, né? Eu vou justamente fragmentar ele para possibilitar a absorção. Então a digestão nada mais nada menos é do que esse processo, né, de fragmentação e digestão. Vamos embora. Aqui a gente já falou dessa imagem. Essa tabela aqui mostra justamente todos aqueles peptídeos que eu mencionei anteriormente que vão ajudar, né, os reflexos enterais a controlar a digestão, né? A gente vai ver todos eles depois, mas alguns deles que são mais marcantes são, por exemplo, a gastrina, né? Que ela vai justamente atuar em algumas outras células para poder estimular o ácido gástrico. A colecistocinina, que também vai ter um estímulo e contração da vesícula biliar, bem como inibe o esvaziamento gástrico e a secreção ácida. A secretina, né, que vai estimular a secreção do íon bicarbonato. Esse íon bicarbonato ele vai ser importante para o controle de acidez depois, né, e inibe o esvaziamento gástrico também. Enfim, todos esses peptídeos eles vão atuar dessa forma para poder modular ali e ajudar a controlar o processo de digestão. Tem também o peptídeo inibidor gástrico, né, que ele vai ter uma função antecipatória, vai ser liberado ali no estômago, acho que não no estômago. Na verdade, ele vai agir nas células do pâncreas, isso. Ele age nas células do pâncreas uma vez que ele detecta no quimo glicose e ele vai agir como estímulo antecipatório para que as células beta do pâncreas liberem a insulina já, como uma forma antecipatória. Olha só que interessante. Então, esses peptídeos eles têm uma função de coordenar todo o processo digestório, muito top. Aqui a gente vê a mucosa gástrica e como que essa mucosa gástrica ela é importante para o processo digestório. Todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar que existe o ácido estomacal, correto? Correto. Esse ácido estomacal ele tem um pH baixíssimo,
E ele serve justamente para poder, além da função imunológica, contra antígenos, enfim, ele vai ter uma função de lisar algumas proteínas, de lisar ligações maiores entre alguns compostos orgânicos para reduzi-los e facilitar ainda mais a ação enzimática lá na frente no pâncreas, né? Além do mais, além de que essa acidez estomacal ela é muito importante para acionar uma enzima, que é a pepsina, né? Então, vamos ver como é que isso funciona. Aqui tem o estômago, né? Livre, leve, solto. Olha só, tem a camada muscular circular, longitudinal, como a gente já sabe, enfim. E aqui eu vou ter algumas características histológicas importantes para o processo de digestão. Dá só uma olhada aqui. Essa porção toda cheia de pequenas preguiações é o lúmen do estômago. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguma endoscopia e constatar que realmente o estômago tem todas essas preguiaçõezinhas, tá? E interiormente, esses espaços, a gente vai ter algumas pequenas aberturas, olha só. Essas aberturas aqui, mais profundas, elas vão ser um ponto de atuação de algumas células, como vocês estão vendo aqui. Essas células que estão revestindo essas pequenas fossas gástricas vão exercer um papel importante tanto na liberação de bicarbonato, o íon bicarbonato eu tô falando, tá? Tanto na liberação do próprio ácido clorídrico, na liberação da pepsina, né, em sua forma de zimogênio, em sua forma inativa, que é o pepsinogênio, tá? Enquanto que as células que estão mais externamente a essas fossas gástricas, essas células aqui, ó, que estão bem mais em contato íntimo com o lúmen, são células de mucosa, tá? O que é que vai acontecer? Aqui não fica ácido gástrico? Fica ácido clorídrico. O ácido clorídrico é um ferrando ácido clorídrico. Ele vai corroer tudo que tiver pela frente. Logo, o que essas células aqui, bem em contato com o lúmen, fazem é justamente promover a secreção de um muco. Esse muco aqui, feito principalmente do íon bicarbonato, ele vai servir como uma barreira física para o suco gástrico, que apesar de estar um pH 2, isso aqui é ácido pra caramba, ele não vai estar literalmente corroendo o próprio estômago por causa dessa camada de muco secretada por essas células aqui, ó, que estão bem aqui em cima, digamos nesse ápice aqui, né, do estômago. Enquanto que as células que estão localizadas aqui nessas fossas gástricas, olha só como vocês estão vendo aqui, pelas várias cores diferentes, elas vão ter funções variadas. Aqui eu tenho células parietais, células SL, né, que é uma abreviação disso aqui, células semelhantes a enterocromafins, células principais, células D, células G. E tudo isso, por mais que seja um monte de célula estranha, elas vão ajudar no processo de digestão. Quem vai produzir o ácido gástrico, por exemplo, são as células parietais. Elas produzem esse ácido gástrico, né, que vai ser responsável por ativar a pepsina, além de produzirem o fator intrínseco, que vai se ligar lá depois com o complexo B12 da vitamina, né, que vai permitir e facilitar a sua absorção, por exemplo. Já, olha só que coisa interessante, essas células aqui, que são células SL, células semelhantes a enterocromafins, olha que loucura, elas liberam estamina, rapaziada, tipo assim, um negócio que é liberado lá dos granulócitos, tá ligado? Um mediador inflamatório lá que provoca vasodilatação, a estamina é liberada aqui na mucosa gástrica e ela também vai atuar num feedback positivo aqui, ó, na secreção do HCl, do ácido clorídrico, tá? Olha outra coisa também, as células principais que também estão aqui nessas fossas. Essas células principais, elas vão secretar o pepsinogênio. O pepsinogênio é um precursor da pepsina.
Eu acho que é meio óbvio, mas talvez ainda tenha gente que se faça essa pergunta, então eu vou explicar. Por que que não produz logo a pepsina de uma vez por todas e produz primeiro o pepsinogênio para depois ele ser quebrado e transformado em pepsina? Simples, meu jovem mancebo. Isso aqui é uma enzima proteica. Aqui, onde tem célula, tem proteína, meu nobre. Se eu produzo pepsina logo aqui, eu vou literalmente digerir isso aqui. Você tá entendendo? Eu pergunto, isso pode acontecer? É óbvio que não, cara. É óbvio que não. Por isso eu libero o pepsinogênio aqui, ele tá inativo, e quando ele chega aqui, que entrou em contato com o ácido, pimba, bate. O negócio bate. Ele é quebrado e se torna pepsina. Entendeu? Além disso, diferente do que muitas pessoas pensam, aqui também ocorre a secreção de uma enzima que começa uma digestão de gordura, e vocês aí achando que a digestão de gordura só vai acontecer lá no duodeno quando vier a secreção biliar, mas não, ela já começa a acontecer aqui por ação de uma lipase gástrica. É, e agora vai ficar mais bizarro, porque tem um outro tipo de células, chamado células D, que vão literalmente produzir o inibidor do hormônio de crescimento, tá ligado? A somatostatina, um negócio que é hipofisário, tá sendo produzido aqui no estômago. Não me pergunte por quê, eu só tô lendo a informação que tá aqui na tabela, né? E essa somatostatina, diferente do que a histamina faz, ela vai atuar num eixo de feedback negativo para parar de produzir esse HCl aqui, perfeito? E a gastrina, produzida pelas células G, outro tipo celular presente aqui nessas fossas gástricas, também, assim como a histamina, vai atuar aqui, ó, nesse eixo de feedback, beleza? E aí tem essa imagem aqui que nós já mencionamos, né, sobre essas células aqui, bem do lúmen, produzindo esse muco para poder impermeabilizar a mucosa contra o ácido gástrico, beleza? Isso aí todo mundo já tá careca de saber. E tem essa imagem aqui, que normalmente é muito conhecida por ser muito difícil, né? Ela é muito bonita, vamos admitir, ela é muito bonita, bonita pra caramba. Tem esse monte de elemento químico aqui, esse monte de seta, parece até um ritual, uma coisa. É muito bonito, tá? Apesar de não parecer um ritual, é meio macabro, mas não parece um negócio, umas setas, um desenho meio. Enfim, eu imagino que uma criança do quarto ano veja dessa forma, entendeu? Por isso que eu usei essa analogia, não me julguem. E aí vamos lá. O que eu tenho aqui é uma célula que produz o ácido gástrico. Que célula é essa? Vamos voltar lá para revisar. É uma célula parietal. É ela. A própria, única, exclusiva, ela está aqui. Ela vai produzir ácido gástrico. Como que isso acontece? Vamos se localizar primeiro. Aqui é o lúmen do estômago, ou seja, é essa parte aqui de dentro. E aqui é a porção intersticial, né? É aqui, ó, essa porção. Calma, deixa eu dar um zoom. Câmera profissional aqui, viu? Ó, é aqui, ó, esse interstício aqui, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Simples, meu jovem mancebo. O que vai acontecer aqui depende de reações metabólicas que já ocorrem normalmente na célula. Porque como vocês estão vendo aqui, esse carinha aqui, que é o H+, que vai ser usado para produzir o ácido clorídrico, ele vem daqui, ó. Ele vem dessa redução da molécula da água. Eu tenho a água que é dissociada, olha só, ionicamente, e aí me resulta em quê? Íon negativo e íon positivo. O H+, que é o que eu quero, eu bombeio usando ATP para cá. Por que eu uso ATP? Simples. Se for o caso de uma digestão, por exemplo, aqui eu tenho muito ácido gástrico. Logo, eu tenho muito H+ aqui. Então o gradiente está favorecendo o H+ entrar. Logo, para eu pegar esse H+ e jogar ele para cá, porque ele está hiperconcentrado aqui, ou seja, ele deveria entrar porque aqui tem menos, eu tenho que usar ATP. Tem um gradiente de H+ muito forte aqui fora. Por isso eu uso ATP para pegar esse H+ e jogar ele aqui para fora. Eu pego um potássio também, mas esse potássio sai depois por um canal de vazamento e está tudo resolvido. Esse OH- aqui, ele vai fazer o quê? Ele se junta com esse bicarbonato de sódio. Calma, esqueci. Dióxido de carbono. Caramba, eu esqueci o nome, calma. É dióxido de carbono. O CO2. Caramba, me deu um branco aqui agora. Esse OH- aqui,
ele vai se juntar com o CO2 e graças à presença da anidrase carbônica, lembram lá de respiratório? Essa anidrase carbônica que está presente aqui nessa célula parietal, ela permite a união dessas duas espécies químicas que juntas vão formar o íon bicarbonato. Esse íon bicarbonato aqui é lançado para fora da célula por essa parte basolateral da membrana. E aí, esse bicarbonato cai lá na corrente sanguínea para futuramente ser eliminado, né? Porque caso ele se acumule demais, ele vai alcalinizar demais o sangue. E aí o que é que eu faço? Para eu expulsar esse íon, eu uso como um transporte inverso, eu esqueci o nome, se é um cotransporte, enfim, o íon cloreto, que ele sai por esse canal aqui. Olha só que legal. E aqui eu tenho H mais e Cl-, se juntam, ácido clorídrico. Tem uma coisa muito interessante também que eu queria falar para vocês que eu me lembrei sobre o íon bicarbonato. Quando a gente come uma refeição, aquela comida, aquele prato de feijoada de 4 quilos, farofa e arroz e salada, sabe? Aquele prato de feijoada enorme assim. Depois que a gente come, bate uma sensação de cansaço, de sono tão grande. Isso acontece por causa desse bicarbonato aqui. O bicarbonato ele não está sendo produzido com OH-, e esse OH- não está sendo produzido da água que está sendo quebrada constantemente para fornecer H+, para fazer ácido. Então, se o estômago está bem cheio, eu preciso de muito ácido clorídrico para poder ter área de contato com todo o alimento. Então, isso aqui tá acontecendo no talo, pivete, o tempo todo. Logo eu vou ter muito OH-, que vai se transformar em muito bicarbonato. Esse bicarbonato aqui, vindo para cá, para os capilares, eles podem, inclusive, né, por uma leve fração de tempo, alcalinizar um pouco o sangue. E quando esse sangue ele acaba passando perto do sistema nervoso central, ele acaba diminuindo a função cognitiva, né, por causa dessa alcalinidade aqui, graças ao HCO3-. E aí por isso que a gente fica meio lesado, um pouco sonolento. É a maré alcalina, tá? O nome desse efeito. Pesquisem aí depois se eu falei alguma coisa errada. E aí, olha só, essa imagem vem organizar todas as informações que a gente viu, né, sobre como acontece a regulação e tal. Olha só, aqui eu tenho um estímulo via nervo vago, que pode vir lá de cima, né, das vias superiores, ou um estímulo local. O que acontece? Eu tenho o bolo alimentar chegando, esse bolo alimentar tem aminoácidos e peptídeos, essa presença de aminoácidos, essa osmolaridade aqui avisa neurônios sensoriais que avisam a célula G. Célula G secreta gastrina, a gastrina vem aqui, ó, pá, bate aqui nessa célula que libera histamina e bate aqui, ó, pá, na célula parietal, que produz o H+. A histamina fomenta ainda mais a célula parietal a produzir isso aqui. E esse H+, a concentração dele é monitorada por esse neurônio sensorial aqui, que manda um sinalzinho aqui para essa célula principal para produzir pepsinogênio. Para esse pepsinogênio, quando entrar em contato com esse HCl, né, no caso, se transforma em pepsina. O que vai ocorrer numa situação de feedback negativo, por exemplo, é a concentração de H+ aumentando. Isso sinaliza a célula D, que produz a somatostatina, e a somatostatina vai ter 3 polos de atuação. Aqui, para cortar a gastrina, aqui, para cortar a produção de histamina, e aqui na própria célula parietal para cortar o H+. É dessa forma que tudo isso é regulado.